Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2014 da Universidade Federal de Santa Maria. Estamos na prova seletiva 2, já fizemos as 3 primeiras questões, vamos fazer agora as 2 últimas. Então, questão 16 da prova seriada, que corresponde à questão 14 da prova única. A questão é exatamente a mesma. Então, cerca de 24,3% da população brasileira pertence a quadro que pode ser agravado pelo consumo excessivo de sal. A variação da pressão sanguínea P em milímetros de mercúrio de um certo indivíduo é expressa em função do tempo por P de t igual a 100 menos 20 vezes o cosseno de 8π sobre 3 vezes t, onde t é dado em segundos. Cada período dessa função representa um batimento cardíaco. Analise as afirmativas. 1. A frequência cardíaca desse indivíduo é de 80 batimentos por minuto. 2. A pressão em t igual a 2 segundos é de 110 milímetros de mercúrio. 3. A amplitude da função p de t é de 30 milímetros de mercúrio. Estão corretas, enfim. Então, nós temos que a função p de t igual a 100 menos 20 vezes o cosseno de 8π sobre 3 vezes t, onde t é igual ao tempo em segundos, é a função que nos dá a pressão de um indivíduo no tempo t. Então, primeira afirmação, a frequência cardíaca desse indivíduo é de 80 batimentos por minuto. Nós temos aqui a dica que cada período dessa função p de t representa um batimento cardíaco. Qual é o período dessa função? Bom, lembre-se que o período é igual a 2π dividido pelo coeficiente da variável independente dentro da função trigonométrica. Aqui no caso nós temos o cosseno, a fórmula seria a mesma se nós tivéssemos um seno aqui. O período seria calculado da mesma maneira. Então, é 8π dividido pelo coeficiente do tempo. 8π dividido por 8π sobre 3. Aliás, 2π dividido por 8π sobre 3, que é o coeficiente. Então, conservamos o numerador, multiplicamos pelo recíproco do denominador. Isso é igual a 6π dividido por π dá 1. 6 sobre 8, que é igual a 3 quartos. E o tempo é dado em segundos, então 3 quartos de segundo, que é igual a 0,75 segundo. Então, essa pessoa tem um batimento cardíaco a cada 0,75 segundo, porque cada período representa um batimento. Agora, qual é a frequência cardíaca? Ou seja, quantos batimentos eu vou ter em 1 minuto? Bom, 1 minuto são 60 segundos, então é só uma questão de dividir, certo? Nós temos 60 segundos em 1 minuto dividido por 0,75 segundos segundo por batimento. Isso vai dar, nós podemos escrever assim também, 60 sobre 3 quartos, certo? Então, conserva o numerador, multiplica pelo recíproco do denominador, isso vai dar 80 batimentos por minuto. Então, a primeira é verdadeira, podemos eliminar aqui a C e a D. Você também poderia fazer por regra de 3, mas eu acho desnecessário, certo? Mas você poderia colocar assim que nós temos aqui de um lado os batimentos, do outro lado o tempo. Então, você pode dizer que você tem um batimento a cada 0,75 segundos e, portanto, em 60 segundos você vai ter x batimentos. Então, vai ser a mesma coisa, 80. Aqui, se você quisesse, você também poderia colocar até as unidades, certo? Você tem 60 segundos por minuto e 0,75 segundo por batimento. Então, aqui você conservaria a unidade no numerador e multiplicaria pelo recíproco da unidade no denominador. É a mesma coisa, você pode interpretar as unidades como sendo frações normais. Então, você cancela os segundos e ficaria com 80 batimentos por minuto. Mas, enfim, se isso confundiu você, pode esquecer, certo? Então, é 80, verdadeira. Vamos para outra afirmação. A pressão em T igual a 2 segundos é de 110 milímetros de mercúrio. Bom, é só colocarmos aqui o que é P de 2. Isso é 100 menos 20 vezes o cosseno de 8π sobre 3 vezes t igual a 2. Isso é igual a 100 menos 20 vezes o cosseno de 16π sobre 3. Agora, qual é o cosseno de 16π sobre 3? Bom, nós estamos num ângulo que vai além de uma volta na circunferência trigonométrica, certo?
Então, nós precisamos reduzir esse ângulo à primeira volta para determinar o cosseno. Aqui nós podemos fazer de duas maneiras. Primeiro, mantendo radianos, e a segunda é convertendo para graus. Vamos fazer das duas maneiras. Primeiro, convertendo para mantendo em radianos. Então, nós temos o cosseno de 16π sobre 3. O segredo aqui é fazer a decomposição desse 16π sobre 3. 16π sobre 3 eu posso escrever como 12π sobre 3 mais 4π sobre 3. Certo? Agora, 12π dividido por 3 é 4π mais 4π sobre 3. E aqui você já percebeu o segredo, certo? O que é 4π? 4π nada mais é do que 2 vezes 2π, ou seja, 2 voltas na circunferência trigonométrica mais 4π sobre 3. Ou seja, o ângulo de 16π sobre 3 radianos equivale a 2 voltas inteiras na circunferência trigonométrica mais 4π sobre 3. Então, o cosseno de 16π sobre 3 vai ser igual ao cosseno de 4π sobre 3, porque, na verdade, os dois ângulos correspondem ao mesmo ponto na circunferência. Só que no 16π sobre 3, eu pego aquele ponto e dou mais 2 voltas completas, mas eu continuo naquele mesmo ponto na circunferência. Então, o cosseno, que é a coordenada x do ponto, vai ser o mesmo. Cosseno de 4π sobre 3, você deve saber de cor, eu espero, é menos 1/2. Então, menos 1/2. Então, substituindo aqui, nós vamos ficar com 100 menos 20 vezes o cosseno de 16π sobre 3, que é igual ao cosseno de 4π sobre 3, que é menos 1/2. Menos 20 vezes menos 1/2 é mais 10, mais 100 fica 110. Então, a 2 é verdadeira. Podemos eliminar aqui a alternativa A. Então, a pressão em T igual a 2 é 110 milímetros de mercúrio. A segunda maneira de fazer seria converter isso aqui para radianos, aliás, para graus. Então, vamos apagar isso tudo aqui, que não é mais necessário. Então, nós temos 16π sobre 3, certo? E nós podemos converter isso para graus. Para converter de radianos para graus, você multiplica por 180 graus sobre π. Porque π corresponde a 180, π radianos corresponde a 180 graus. Aliás, aqui você nem precisa fazer essa multiplicação. Você pode fazer, vai dar certo, mas você deve lembrar já, deve ter isso no seu coração, que π sobre 3 corresponde a 60 graus. Então, nós temos 16 vezes π sobre 3, que é 16 vezes 60 graus. E isso é igual a 960 graus. Isso está certo? Acho que sim, 960 graus. Que é mais do que uma volta. Uma volta é só 360 graus. Mas aí você pode dividir por 360, que corresponde a uma volta inteira. Isso vai dar 2,720. O resto é 240. Então, 960 graus, na verdade, é 2 vezes 360 mais um resto de 240. Ou seja, é 240 graus mais 2 voltas na circunferência trigonométrica. Então, o cosseno de 16π sobre 3 radianos é igual ao cosseno de 960 graus, só converter, que é a mesma coisa que o cosseno de 240 graus, porque corresponde ao mesmo ponto na circunferência trigonométrica, só que 960 eu dou mais 2 voltas na circunferência. E cosseno de 240 graus, certo? É igual a menos 1/2. Certo? É igual ao cosseno de 120 graus, é igual a menos o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é 1/2, então menos 1/2. Agora vamos analisar a 3. A amplitude da função P de t é de 30 milímetros de mercúrio. Errada, certo? Nós sabemos que a amplitude é igual ao coeficiente da função trigonométrica, não o coeficiente da variável independente dentro do parênteses, mas sim o coeficiente que multiplica a função como um todo, o cosseno como um todo. A amplitude do cosseno normal, digamos assim, sem ter nenhuma multiplicação, é de 1 até menos 1. E como eu tenho um 20 multiplicando, essa amplitude vai ser de 20 até menos 20, e não de 30. Não vai ser uma amplitude de 30, e sim uma amplitude de 20. Ele vai de mais 20 até menos 20. Então, aqui é falsa, nós ficamos apenas com a 1 e 2, alternativa B.
Como exercício, você pode fazer o esboço do gráfico dessa função aqui, certo? Ela vai ir de 120 até 80, essa é a amplitude, é de 20 para mais, 20 para menos. E vai ter um período de 0,75, enfim, como exercício, se você quiser praticar. Vamos para a próxima questão, que é a última. Um piscicultor cria alevinos em um tanque de 25 mil litros. Se não me engano, são os peixes logo depois que eles saem dos ovos, certo? Para garantir o desenvolvimento dos peixes, o piscicultor necessita que a salinidade da água do tanque seja de 18 gramas de sal por litro. Ou seja, a concentração de sal deve ser 18 gramas por litro. Nesse tanque foram misturadas água salobra com 25,5 gramas de sal por litro e água doce com 0,5 grama de sal por litro. A quantidade em litros de água salobra e doce que deve estar presente no tanque é de, respectivamente. Então, nós temos água salobra com uma concentração alta de sal e a água doce com uma concentração baixa de sal. Nós temos que misturar elas para obter uma concentração de 18 gramas de sal em um tanque de 2.500 litros. Então, a primeira coisa que nós devemos nos lembrar é de que a concentração é igual à massa da substância, no caso o sal, dividido pelo volume. Então, nós podemos manipular essa expressão, nós ficamos com massa é igual a concentração vezes o volume. E no caso, nós sabemos que a concentração final tem que ser 18 gramas por litro. 18 gramas por litro tem que ser a concentração final. Podemos até fazer um rápido desenho aqui só para ilustrar essa situação, certo? Nós temos aqui um tanque. Vamos ter um tanque, certo? Vamos imaginar que é um tanque de vidro. E nós temos dois recipientes aqui. Vamos imaginar que são dois baldes. Então, um é o de água doce e outro é o de água salobra. E nós vamos colocar água aqui dentro desse tanque, certo? Dos dois baldes. E o total, a água não é azul, mas enfim. O total tem que ser 2.500 litros. A água salobra contém bastante sal e a água doce contém pouco sal. Agora, o que é a concentração? É a massa de sal dividido pelo volume que nós vamos ter. Agora, qual é a massa de sal? Bom, a massa de sal vai ser a massa de sal que vem da água salobra mais a massa que vem da água doce. E lembre-se, a massa é a concentração vezes o volume. Então, a massa de sal que vai vir da água salobra é igual à concentração de sal na água salobra, que é 25,5, vezes o volume de água salobra que eu vou colocar, vamos chamar de Vs. Então, essa é a quantidade de sal que virá da água salobra. E qual é a quantidade de sal que virá da água doce? Bom, é a concentração de sal na água doce, que é 0,5 grama por litro, vezes o volume em litros da água doce, vamos chamar de Vd. Então, o total de sal que nós vamos ter no final é a soma dessas duas quantidades. O total de sal é 25,5 Vs mais 0,5 Vd. Esse é o total de sal que nós vamos ter. E o volume total é Vs mais Vd. Então, o volume total é Vs mais Vd, que tem que ser 2.500 litros. Agora, nós temos a massa, nós temos o volume, nós podemos calcular a concentração, que tem que ser 18. Então, a massa, que vai no numerador, é 25,5 Vs mais 0,5 Vd, dividido pelo volume, que é 2.500 litros, que também é igual a Vs mais Vd. Isso tem que ser igual a 18. Então, nós temos aqui duas variáveis para determinar, o volume de água salobra e o volume de água doce, e nós temos também duas informações. Nós temos essa equação e nós temos essa equação aqui. Vamos manipular essa aqui antes de montar o sistema. Então, multiplicando os dois lados por 2.500, nós vamos ter 25,5 Vs mais 0,5 Vd é igual a, quanto que é 18 vezes 2.500?
Vamos ver, dá 0, 16, 200, 25, dá 45 mil. Então, nós temos duas informações. Vamos apagar esse desenho aqui, que talvez tenha só confundido você. Então, na verdade, agora nós temos um sistema com duas equações. Nós podemos isolar aqui o VD, que é igual a 2.500 menos o VS, e é só substituir na equação de cima. Então, nós vamos ficar com 25,5 VS mais 0,5 vezes VD, que é 2.500 menos VS. Isso tem que ser igual a 45 mil. Vamos apagar essa multiplicação para não criar confusão. Então, 25,5 VS mais propriedade distributiva, que é só multiplicar, nós vamos ficar com 1.250 menos 0,5 VS, que é igual a 45 mil. Nós vamos ficar com 25 VS é igual a... Quanto que é 45 mil menos 1.250? É 43.750. Então, o VS é igual a 43.750 sobre 25. Vamos fazer essa divisão aqui. Vamos ver, dá 1, 25 menos, vai dar 8, 18, 7, vai dar, vamos ver, 5, 6, acho que dá 7, vamos ver, 35, 14, ok. Aqui vai dar 17, vai dar, aliás, 2, 1, 0, vem o 5, isso vai dar 5, 0. Então, é 1.750. Esse é o volume de água salobra. E nós já vimos que a única que nos serve é a alternativa C, certo? E substituindo aqui, o volume de água doce é 2.500 menos isso, que é igual a 750 litros. Então, era isso. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.